Fala galera, eu sou João Rafael Ramos dos Santos, sociólogo e mestre em educação pela UFRJ. Você já me conhece a partir do meu trabalho com a Dincra Produções e principalmente pelo Afroliterato, que é um programa que eu trouxe e que a gente agora vai entrar aqui em debate junto com a Black Cause, aí, numa parceria, para a gente trazer sempre autores antirracistas, autores que vão trazer a questão do debate antirracista. E esse vídeo aqui eu queria que vocês compreendessem ele como uma interlocução aí com o primeiro vídeo do Afroliterato, que é o tema Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade, é um livro da Bell Hooks, né? E a gente vai começar aqui falando um pouquinho e trazendo o aspecto da Bell Hooks que esteja um pouco mais relacionado com o nosso dia a dia, né? Principalmente enquanto professores, enquanto educadores, dentro de sala de aula, enquanto leitores, né? Então eu queria que a gente trouxesse esse aspecto um pouco para esse primeiro vídeo da Black Cause. Tá bom? A gente vai começar falando quem foi a autora, né? Então, quem foi Bell Hooks? Ela nasceu em 1952 numa cidadezinha em Hopkinsville. É uma cidade rural no estado de Kentucky, lá no sul dos Estados Unidos. E o seu nome de batismo é Gloria Jean Watkins, né? E ela vai adotar o nome de Bell Hooks, escrito assim mesmo, com letras minúsculas, né? Bell Hooks, por causa de uma homenagem que ela está fazendo à própria bisavó, né? E aí, ela trazendo esse nome, ela está trazendo também um respeito a essa ancestralidade. Então, a gente ficar atento aqui, por exemplo, que quando ela opta por colocar o nome da bisavó, né? E o nome tem aí uma grande importância para a gente estar falando um pouquinho sobre a nossa ancestralidade. Ela vai se transformar logo depois em professora universitária, ela vai ser escritora, doutora pela Universidade de Califórnia, ela já tem mais de 30 livros, né? E os temas dos livros dela são classe, raça, gênero, educação como forma de liberdade, como a gente vai abordar hoje no nosso vídeo, e outras, tá? O que está presente na obra da Bell Hooks sempre? Críticas contundentes aí aos sistemas de opressão em geral. O racismo é um exemplo, né? Mas ela também vai falar sobre a questão do feminismo negro, né? E isso aí são papo até para outros vídeos que vocês vão ver e vão procurar aí de mulheres negras falando, muito importantes pela internet. A gente vai começar agora a falar especificamente sobre o contexto da obra, Educação como Prática da Liberdade. Então, a educação como prática da liberdade para Bell Hooks, o que é? É um estudo como ato contra-hegemônico, tá? Resistência às estratégias brancas de colonização racista. Por isso que a gente fala aí na transgressão, nesse sentido, né? A transgressão, ela tem esse sentido de estar aí no movimento contra-hegemônico, que vai ser contra as estratégias de colonização racistas. É importante que a gente pense aí o contexto da sociedade em que a Bell Hooks vive, tá? Ela vai crescer no sul dos Estados Unidos segregado. E ela vai ver também, ela vai passar pelo processo de assimilação, né, de inclusão, né, de escolas multirraciais, que vai marcar muito o trabalho dela, principalmente na escrita aqui do Educação como forma de transgressão. Tá? Então a gente pode observar aí na obra da Bell Hooks uma dicotomia que vai estar presente sempre. A dicotomia entre o que é educar para libertar e o que é educar para dominar. Tá? Então, pensar de novo nesse contexto, no sul dos Estados Unidos segregados, as escolas eram as escolas como a escola que a Bell Hooks estudou, por exemplo, eram escolas historicamente negras. Portanto, todos os professores ali daquela escola já a conheciam e já haviam dado aula, por exemplo, para outras gerações da família dela, como as tias, como a própria mãe, tá? Então, tudo isso vai trazer aí uma relação, um contexto no qual se reconhece aquela educação, se está naquela educação, existe uma representatividade naquela educação. Aquela educação vai representar, inclusive, a ancestralidade dela, quando vai compreender ela como um sujeito, mas como um sujeito que também depende e traz aí questões específicas das suas próprias famílias. Então, os professores nessas escolas segregadas garantiam um lugar do êxtase, tá? Um lugar do prazer. A educação também poderia ser um lugar para ser prazeroso, tá? E isso é o que vai estar presente aí nas escolas
e no que a Bell Hooks vai chamar de educar para libertar. Tá? Essa educação que vai respeitar ela enquanto ser e que vai garantir também o lugar do prazer. À medida em que se aprende, a relação do ensino-aprendizagem ela vai sendo travada também como um prazer. Isso é uma educação como prática da liberdade. Né? Já na dessegregação, a educação ela passa a ser representar o lugar da obediência. O conformismo, as lições que vão estereotipar a população negra, as lições que vão ser racistas. Logo, ela não vai se reconhecer dentro daquela sala de aula. A educação, a sala de aula, vai deixar de ser o lugar do prazer. Tá? Isso vai marcar muito a infância da Bell Hooks. A educação ela vai passar a ser uma estratégia de dominação. Na dessegregação, esperava-se que os estudantes negros, a grande minoria, né, fosse ter lições que valorizassem muito mais a cultura branca, eurocêntrica, a cultura da supremacia, do que valorizar os seus valores culturais negros da comunidade, como antes era nas escolas segregadas. Tá? Então ela vai perceber nesse movimento da dessegregação escolar uma diferença entre antes o educar para libertar e após o educar para dominar. Tá? Isso não vai estar presente unicamente na escolaridade de base da Bell Hooks, mas isso vai estar presente também na universidade. Tá? Porque quando ela chega na universidade, ela percebe aquele espaço como um espaço de respeito à autoridade, de reprodução do respeito à autoridade do professor como um representante do conhecimento, o único detentor do conhecimento. O diálogo não existe, o diálogo entre professores e alunos não existem. A sala de aula vai passar a ser vista como um lugar de prisão, como um lugar em que se exercita as injustiças da dominação colonial. Tá? Por quê? Por isso ela vai apresentar aí diversos casos em que, por exemplo, o que se deve falar? O que é possível se pesquisar? Né? Qual é o protagonismo que ela, enquanto mulher negra, vai ter ali? Nenhum. Né? E aí, quando ela vai para a pós-graduação, ela já percebe a sala de aula como um lugar entediante, no qual as discussões profundamente academicistas vão estar completamente desligadas da realidade. Né? Então, primeiro, a gente tem nas escolas segregadas uma educação do prazer, uma educação como prática da liberdade, uma educação que garante autonomia. Depois, nas escolas dessegregadas, uma sala de aula como um lugar de violências simbólicas, de ensinos e de estereótipos racistas. Na faculdade, você vai ter o respeito à autoridade presente ali no professor como detentor único do conhecimento. Na pós-graduação, a sala de aula como um lugar entediante. Então, a necessidade dela de se tornar uma pensadora independente começa a crescer na pós-graduação. Tá? E aí a gente tem uma referência muito grande para ela, que assim que Bell Hooks tem contato com Paulo Freire, ela vai perceber, principalmente na obra do Paulo Freire, em que ele fala da educação como prática da liberdade, a busca por pensar uma educação completamente distinta do que ela via vendo, né? Tanto nas escolas dessegregadas quanto na faculdade. O Freire é quem vai potencializar o conhecimento escolar da Bell Hooks na infância dela, porque é a partir da leitura do Freire que ela vai começar a identificar na escola da infância um lugar como aprendizado do prazer, da liberdade, da autonomia, né? Um lugar de significado, né? Ela vai trazer esse lugar de significado a partir da sua leitura e da interlocução com Paulo Freire. Não é à toa que o Educar para Transgredir está cheio de referências que levam ao Paulo Freire de uma certa maneira. Quando a gente fala de uma educação bancária, por exemplo, né, em Paulo Freire, é o que ela percebe nas escolas dessegregadas. Essa educação estereotipada, racista e eurocêntrica da supremacia branca reproduz aí critérios de uma educação bancária, de uma educação que traz aí a não autonomia, que não exerce, não garante a autonomia dos seus alunos. Né? Então, a relação da Bell Hooks com o Paulo Freire é algo que a gente precisa ter sempre em mente quando a gente for falar e quando a gente for estudar um pouquinho o Educação para a Liberdade. Fica aí como referência para a leitura também, né, Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, que é um dos livros que
mais tem relação com o que a gente está vendo aqui. Então vamos pensar aí na relação entre a autonomia e a transgressão. Tá? Essa transgressão desses valores historicamente racistas, isso vai estar muito presente aí na relação entre Paulo Freire e a Bell Hooks. Tá? Então, existe aí, após esses estudos da Bell Hooks na pós-graduação, ela começa a perceber aí que existe como trazer para dentro de uma sala de aula, tá, uma possibilidade crítica, tá, a partir de uma sala de aula feminista. Por quê? Ela, enquanto mulher, né, a partir do momento em que ela vira professora, ela começa a perceber uma série de relações de interseccionalidade ali, ela enquanto mulher negra, né? Por isso que ela vai trazer uma crítica muito forte com relação ao feminismo, enquanto discurso feito e ouvido por homens e mulheres brancas, né? Ela percebe na pós-graduação dela, ao ter contato com aulas, e aí a gente está falando aí de um momento em que estava se começando a discutir os estudos de gênero dentro da universidade, lá nos Estados Unidos, né? A partir de uma interlocução, de uma grande quantidade de mulheres entrando e trabalhando e desenvolvendo pesquisas dentro da universidade, você vai perceber, e ela vai se perceber dentro dessa sala de aula feminista, um discurso feito e reproduzido e para ser ouvido por homens e mulheres brancas unicamente. Então ela vai perceber essa questão da falta da interseccionalidade no discurso feminista na pós-graduação. Né? Então tudo isso vai atravessar o fazer da Bell Hooks, para que ela consiga escrever, para que ela consiga falar um pouquinho sobre o que é, de fato, uma educação que vai transgredir todos esses valores. Então aqui a gente tem alguns desafios, né, na sala de aula, de uma sala de aula tradicional. Né? Primeiro, ela, ao começar a dar aulas, ela vai se deparar com um desafio que é o entusiasmo dos estudantes. Segundo ela, entrar numa sala de aula de faculdade, munida de vontade de partilhar o desejo de estimular o entusiasmo, já era em si só um ato de transgressão. Por quê? Ao começar a dar aula, ela percebe aquela sala de aula entediante no qual os estudantes estão lá sentados com aquela cara, sem nenhuma participação dentro da sala de aula, e qualquer estímulo à participação dos alunos não garantia a participação, muito pelo contrário. Ela relata casos ao longo do livro dela de alunos que, inclusive, brigaram com ela ou saíram de sala de aula, não se inscreviam nas disciplinas dela justamente porque sabiam que essa era uma disciplina que fazia com que eles participassem, que fazia com que eles falassem, que trazia atividades para esses estudantes. Então, por si só, o desejo de estimular o entusiasmo já é um ato de transgressão, de acordo com a Bell Hooks. Tá bom? Então, a gente pensar aí, por exemplo, algumas estratégias pedagógicas para uma sala de aula transgressora, ela vai trazer isso num determinado capítulo do livro dela, que é o seguinte. Primeiro, valorizar e conhecer cada um dos estudantes. Ela começa a perceber que essa relação de professor e aluno, o professor está sempre distante e não conhece a realidade, não conhece a história dos seus estudantes, não conhece absolutamente nada. Por isso ela vai trazer aí a relação entre o professor e aluno como um fator essencial na construção de uma sala de aula transgressora. Outra coisa é o protagonismo do estudante, que precisa ser evidenciado. Né? As histórias de vida, as diferenças, precisam ser estimuladas a se expressarem, a ver a sala de aula como um lugar seguro, inclusive. Né? E aí transformar a sala de aula nesse lugar seguro é garantir, inclusive, um lugar de fala para os estudantes se posicionarem, para os estudantes trazerem as suas referências de fora de sala de aula, né? Das suas famílias, das suas histórias, das suas diferenças. Né? Então, essa sala de aula é um lugar, essa sala de aula transgressora também precisa ser um lugar de segurança, na qual os estudantes eles vão sentir um lugar no qual eles podem se posicionar e transformar a educação nessa sala de aula, dessa sala de aula entediante, numa sala de aula muito mais no qual o protagonismo deles é evidenciado. Outra coisa que ela fala é o entusiasmo, que é gerado pelo esforço coletivo. Ela diz, e essa é uma questão muito importante para quem trabalha dentro da sala de aula, né? Nós, professores, e até para os próprios estudantes. Essa transformação da sala de aula numa sala de aula transgressora é um esforço coletivo. Né? O professor sozinho, por si só, ele jamais vai conseguir dar conta de todas essas camadas de complexidade que existem dentro de uma sala de aula e da relação professor-aluno. Né?
Um esforço coletivo precisa partir também dos alunos, principalmente, e dessa relação, né, entre professor e aluno. Portanto, é um esforço que precisa ser coletivo, porque é muito peso nas costas de uma pessoa só. Garantir o entusiasmo de, às vezes, 20, 30 pessoas dentro de uma sala de aula ou mais, se a gente trouxer isso para a realidade brasileira, né? De salas de aula com 60 pessoas. Existem estudantes que têm medo de transgredir as fronteiras, e aí ela diz que é importante, inclusive, respeitar esses estudantes. Existe um limite aí de transgressão de fronteiras que os estudantes, enquanto indivíduos, vão bancar, né? E isso não significa que eles estejam errados ou que eles precisam ser forçados a ir além dos seus próprios limites. E aí, enquanto professor, e aí a Bell Hooks traz essa relação, né, de um professor que é bem mais mediador do conhecimento, como diz o Paulo Freire, né, do que um detentor do conhecimento em si e transmissor desse conhecimento, como uma educação bancária, de acordo com Paulo Freire, por exemplo. Então, o respeito às individualidades de cada estudante também é muito importante para se criar uma sala de aula transgressora. E aí as práticas pedagógicas dela, da Bell Hooks, vão nascer entre a integração, né, entre as pedagogias feministas e uma mistura complexa de múltiplas perspectivas. Por quê? Porque a Bell Hooks, ela, como todo bom pensador negro, não acredita numa isonomia, né, de uma educação que se quer que não participe, né, que se diga neutra. Ela não acredita na neutralidade da ciência. Por isso, é muito importante que a gente traga as nossas referências enquanto pessoas, as nossas referências enquanto família, as nossas referências enquanto visão de mundo, cosmologia, para garantir, né, uma pedagogia que esteja entre a interação aí de várias perspectivas, tanto nossas quanto dos nossos estudantes também, tá? E aí a gente tem aqui outras estratégias, né, que vão abordar aí temas como, por exemplo, uma educação que seja progressiva e holística, né, uma educação que seja para o bem-estar. Isso é muito importante, né? Pensar numa educação para o bem-estar é pensar, por exemplo, trazendo aí para o nosso cotidiano, né, numa relação em que a gente traga elementos do cotidiano para dentro da sala de aula, para garantir o bem-estar daqueles estudantes. Os professores devem ter um compromisso ativo com a autoatualização. E aí isso que ela está falando, mais uma vez, trazendo para o contexto brasileiro aí, a gente precisa falar de formação continuada de professores que também garantem os seus próprios estudos, que se atualizam, uma educação que esteja, ainda mais no mundo de hoje, né? No mundo que as coisas mudam tão rápido, num contexto aí de internet, num contexto de mundo globalizado. Então a autoatualização é muito importante. E aí hoje no Brasil, é preciso que a gente fale de formação continuada de professores. Outra questão, criação de espaços nos quais os professores possam dividir seus temores, que falem sobre o que estão fazendo, como e porquê. Mais uma vez, a gente traz aí um incentivo estratégico e estrutural do trabalho do professor. Muitas das vezes a gente não tem lugar para dividir os nossos temores. E às vezes a sala do professor, inclusive, reproduz estereótipos, reproduz violências simbólicas, reproduz desigualdades de gênero, desigualdades raciais, que são reproduzidas no resto da sociedade. Então, é preciso garantir um lugar, um espaço no qual os professores possam dividir os seus temores, tá? E, claro, cuidem, aí a gente tem aí uma questão de autocuidado que é muito importante também. Outra questão, nenhuma educação é politicamente neutra. Como eu falei da neutralidade, aí está. Quando escolhemos olhar o ensino sob uma perspectiva eurocêntrica, branca, masculina, estamos fazendo uma opção ideológica pelo patriarcalismo, por exemplo. Fazemos isso ao estudar a obra de Machado de Assis, sem levar em conta que ele era um escritor negro. A gente está embranquecendo ele culturalmente, então. Portanto, uma educação, e como toda escolha curricular, é uma escolha. E essa escolha não é dada a partir de uma neutralidade. Ela geralmente reflete os sistemas de opressão. Por isso, a gente precisa compreender que nós, enquanto professores, também não podemos reproduzir essa dita neutralidade científica, porque essa neutralidade é responsável pelo desenvolvimento e pela perpetuação dos sistemas de opressão. Tá? A gente está chegando no final, tá? E aí é importante aqui marcar a dor de abandonar as velhas formas de pensamento.
né? Numa sala de aula plural, abandonamos as antigas formas de pensamento ligadas à opressão e à dominação. Isso é doloroso em vários sentidos. Por isso é necessário que a gente consiga respeitar essa pluralidade por conta dessa dor. E compreender a dor do outro também. Né? Compreender a dor do outro de abandonar essas velhas formas de pensamento. Porque, de fato, tem gente que não dá conta. Então, é tudo parte de um grande processo. A gente vai... e aí a gente finaliza aqui, né? Precisamos proporcionar espaços nos quais podemos falar sobre nós mesmos. A sala de aula, com todas as suas limitações, ainda é um lugar de possibilidade de mudança de paradigma. Então a gente precisa falar de uma educação que seja plural, que respeite a pluralidade, uma educação que não se quer neutra, que não se quer reprodutora dos sistemas de opressão, uma educação que respeite a visão de mundo dos alunos, a visão de mundo dos professores, a visão de mundo da gestão escolar, a visão de mundo de todos os trabalhadores do ambiente escolar, de todas as pessoas que fazem parte desse processo. Então, por isso a gente precisa proporcionar espaços nos quais a gente possa falar sobre nós mesmos, respeitando as nossas referências, respeitando as referências dos alunos. Isso é exercer uma educação para transgredir. Tá, gente? A gente vai finalizando o nosso primeiro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que a gente possa criar aqui um espaço em que a gente também possa falar de nós mesmos a partir da nossa obra, das nossas obras, a partir das nossas realizações. Por isso eu queria que vocês comentassem aqui nesse vídeo. Não se esqueçam de curtir meu Instagram, @ojoãorafael, a página da Adinkra Produções, @adinkra_produções, a página da Black Cause, tá? Não se esqueçam de curtir todas as nossas parcerias, os nossos vídeos, compartilhar e criar espaço em que a gente possa falar também. Portanto, comente o que você achou do vídeo, comente um pouquinho o que você quer saber no nosso próximo vídeo, o que você quer falar, o que você quer discutir. Vamos participar, vamos criar um espaço de troca e de respeito às pluralidades. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.